Quando as meninas me ligam, né, eu esfrio. Porque eu já me sinto quase um anexo do Colégio Santo Antônio, né? E que gera ciúme nas escolas, né, em Belo Horizonte. Você já foi no Santo Antônio? É assim que eu recebo. Você já falou no Santo Antônio? Mas é quando ela falou comigo, mas você tem que estudar? Claro. Porque eu não sou educadora. Eu sou pediatra. E pediatra, antes de tudo, é advogado de menino. A primeira coisa que a gente faz é defender a criança. Então, e a grande preocupação minha é sempre como é que nós estamos formando essas crianças, que adultos esses meninos serão. Porque eu tenho uma preocupação imensa com eles, imensa. Vendo, porque eu tenho também a capacidade de olhar do adulto para a criança, para que eu não quero nunca ver um cliente meu sendo mendigo. Quando eu falo em mendigo, não é mendigo financeiro, é um mendigo de afeto, é um mendigo na vida profissional, porque precisa ser da aprovação do outro. Então, fazer esses meninos serem construídos como pessoas, com identidade daquilo que eles são, eu preciso da escola e dos pais. Não tem jeito. A gente não pode andar separado. Então, de tanta coisa que a gente vai vendo, né, mais o que a gente estuda, é que eu trouxe algumas reflexões aqui. E queria colocar que eu não tenho doutorado em nada. São apenas estudos. O que vocês quiserem interromper, a hora que quiserem. A gente está junto, né? Aqui não tem nada diferente disso. E queria também colocar que são muitas coisas. Nem coloquei tudo, porque é muito assunto. Mas é tudo coisa muito boa. Se vocês se cansarem, por gentileza, fala, filho, vamos parar? E a gente para, tá bom? Para a gente ter essa liberdade, tá? Então, o que significa, né, educar na realidade? Educar na realidade é basicamente 3 coisas, né? Eu tenho que educar as crianças tendo em conta o século que eu estou. E com isso nós vamos falar sobre a realidade digital. Segundo, eu tenho que criar essas crianças no sentido da curiosidade por tudo que as rodeiam. Eu nunca posso deixar a criança perder o porquê. Porque quando ela investiga, ela aprende. Eu não posso deixar a criança perder essa noção de aquela curiosidade, mas por quê? Mas por quê? Aquela que fala, está lá nos 3 anos de idade, que aquilo nunca acaba. Lá no CTI a gente estimula que os residentes nunca vejam alguma coisa e falam, mas por que isso está acontecendo? Então a criança que tem uma curiosidade pelo mundo, que ela está perto dela, tem um aprendizado diferente daquela criança que simplesmente recebe as coisas sem questionar. E eu tenho que criar essa criança dentro de uma realidade. Eu tenho que ensinar para ela que se ela plantou abacaxi, ela vai colher abacaxi. Então a criança tem que ter responsabilidade pelos atos delas. E isso eu tenho que começar a colocar isso de pequenininha, para ela poder ser um adulto que saiba que o que ela fez vai ter uma repercussão assim. Então, criar uma criança na realidade, basicamente são essas 3 coisas que nós vamos discutir um pouco, né? Olha o que os estudos têm mostrado, que interessante, que o tempo que as crianças estão gastando com as novas tecnologias para o lazer, sem incluir o uso para fins educacionais em crianças e adolescentes de 5 a 18 anos, variou de 8 a 10, quase 11 horas por dia. São valores muito altos e surpreende, porque o tempo ele não é elástico. Se eu somar esse tempo ao que dedica para a escola, para dormir, para tomar banho, já ultrapassou 24 horas. O tempo não é elástico. Então, como é que pode ser isso? Então, o que nós falamos? Resposta, nós vamos falar, mas é porque o meu menino é nativo digital. Nós temos que tirar isso. Não é nativo digital. Essa é sempre a resposta intuitiva, mas a etiqueta nativo digital virou como se fosse um passaporte. De forma que permite para eles, tinha acesso a isso, né? As quais nós, pais, educadores, a gente pensa, imagina, na idade dele eu não tinha acesso a isso, né? Imagina, nós somos imigrantes digitais e eles são nativos digitais, isso são coisas que nós temos que começar a quebrar. Mas será que isso é mesmo assim? Isso nos leva a falar de alguns neuromitos no âmbito das novas tecnologias. E o que é um neuromito na educação? Essa palavra foi criada em 1980. E ela se refere a ideias que são pseudocientíficas sobre o cérebro na cultura médica.
Em 2002, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico chamou atenção para os neuromitos, qualificando que eles são más interpretações geradas por um mau entendimento, uma leitura equivocada ou uma citação fora do contexto de fatos cientificamente estabelecidos, com o objetivo de usar investigação neurocientífica na educação ou em outros contextos. Então, vocês imaginam onde é que isso aí chegou. Então, essas más interpretações existem, claro, na literatura popular. Acabam por interferir no âmbito educacional, criando falsas premissas sobre as quais se vão construindo métodos educacionais que não têm qualquer base científica e gerando uma oferta comercial cada vez mais ampla. Nos últimos anos, multiplicaram-se os aplicativos e os dispositivos chamados inteligentes, que falam, nós vamos potencializar a inteligência do seu menino? Vocês ouviram por aí? As empresas que distribuem essas ferramentas no mercado dizem que a gente deve usá-las para o estímulo precoce das crianças pequenas, a ponto de desenvolver 80% das suas conexões cerebrais. Dizem-nos que as crianças têm um potencial ilimitado e que assim a gente deve aproveitar a janela da oportunidade dos 3 primeiros anos. Esses aplicativos se adaptam ao estilo de aprendizagem delas e ajudam a desenvolver cada um dos hemisférios cerebrais. Vendem-nos produtos digitais baseados na neurociência, que supostamente potencializam a curva de aprendizagem dos pequenos. Dizem-nos que as crianças são nativos digitais e que, portanto, os seus cérebros são mais ágeis que o nosso na multitarefa. Por isso, não deveríamos ter medo delas realizarem várias atividades ao mesmo tempo em que assistem a televisão. Pelo contrário, estimula, em vez de você proibir ou de você ficar preocupado com isso, incentiva, porque os nativos digitais, na verdade, é uma raça diferente do que a nossa. E nós vamos cair no conto do vigário. Esses argumentos, né, que a grande maioria da população não sabe, é que esses argumentos de venda que foram o motivo da proliferação no mercado de milhares de produtos tecnológicos carecem de fundamento educacional científico. Se esses produtos vendem em massa, em parte, é graças à implantação dos neuromitos que proliferam no mundo educacional, tanto na escola como em casa. E esses neuromitos são esses. A criança tem uma inteligência ilimitada. Só se usa 10% do seu cérebro. Cada hemisfério é responsável por um estilo de aprendizagem diferente. Um ambiente enriquecido aumenta a capacidade do cérebro para aprender. Os 3 primeiros anos são críticos para a aprendizagem, portanto, são decisivos para o desenvolvimento posterior. Olha o que esse psiquiatra, eu vou citar ele várias vezes, falou. Durante os primeiros anos de desenvolvimento, os padrões de interação entre a criança e o cuidador são mais importantes que o excesso de estimulação sensorial. A investigação sobre a vinculação sugere que a interação interpessoal colaborativa é a chave para um desenvolvimento saudável e não a estimulação sensorial excessiva. Portanto, é contraditório aumentar o número de horas que uma criança passa diante de um DVD supostamente educacional ou de um smart tablet com o argumento de não querer desperdiçar uma oportunidade de aprendizagem, quando sabemos que nessas idades o mais importante não é o bombardeamento de informação, mas a consolidação do vínculo de afeto com os pais ou com outro cuidador que cumpra as condições para ele poder assumir esse trabalho. Em quantos casos esses neuromitos terão contribuído? Olha a gravidade do que isso gerou. Porque eles contribuíram para despojar de sentido o trabalho de mães e pais, deixando-os acreditar que tinha de sobreestimular os seus filhos a todo momento e que esse trabalho poderia ser delegado a uma tela. Afastar muitos pais da sua sensibilidade e do seu senso comum no exercício da maternidade e da paternidade. Os pais não são animadores de ludotecas. São as relações interpessoais que dão sentido às aprendizagens durante a infância e grande parte da adolescência, porque vai configurar o nosso sentido de identidade. E as telas na primeira infância? Não há dados que fundamentem a tese segundo a qual as crianças pequenas necessitam para poder aprender de familiarizar-se com a tecnologia.
O fato das crianças gostarem de algo ou dos pais pensarem que isso lhes agrada não quer dizer que isso seja educacional, nem sequer que esse algo seja bom para elas. Elas também gostam de doce. Não quer dizer que isso seja bom. As crianças aprendem através da tela dos aparelhos eletrônicos. O que os estudos mostram? Que as crianças pequenas, elas não aprendem palavras ou outros idiomas com os DVDs, por mais educacionais que eles aleguem ser. Olha, os estudos foram mostrando o efeito deficitário do vídeo, né? Equivale a uma espécie de déficit de realidade nas aprendizagens através das telas, comparando com a demonstração ao vivo. Uma coisa é a criança aprender com uma demonstração ao vivo, outra coisa é ela aprender através da tela. A criança precisa do mediador ali. A relação que mostrou entre o consumo dos DVDs pretensamente educacionais e uma diminuição no vocabulário dos bebês e no seu desenvolvimento cognitivo. Mostrou também que a relação entre o acesso às telas durante os 3 primeiros anos de vida e os problemas de atenção aos 7 anos. Vocês devem ter ouvido falar desse Baby Einstein, que teve que retirar dos DVDs as alegações de que esses eram educacionais, ainda teve que devolver dinheiro aos pais que tinham comprado. Isso é um espetáculo, né? Quando os estudos vão mostrando o que é real, não é? Então, o que a Academia Americana de Pediatria, mais a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomenda as mesmas coisas, não é? Até 2 anos de idade, evita acesso às telas. Até essa idade, do ponto de vista educacional, não tem benefício com o uso. E há um perigo potencial das telas para a saúde e para o desenvolvimento. Acima de 2 anos, limita o tempo de exposição às telas a 2 horas por dia e ter no máximo de cuidado os conteúdos que as crianças e os jovens estão assistindo. E aqui eu quero chamar a atenção para os jogos online. Porque é assim, eu estou julgando com quem? Com fulano. O fulano tem ciclano, e o ciclano. Aí entrou o primo pergunta, eu posso levar o primo do primo? E depois aí tem um amigo do primo, de repente você perdeu a noção. Eu tive um problema em janeiro, que eu acho que só eu que tenho problema, deve ter no meu consultório, né? Com os problemas de computador, eu acho que sou eu. Aí chegou a mãe apavorada, falou, doutora Filogênia, não dormiu essa noite. Eu trouxe, quem veio consultar eu de 4, mas eu trouxe o de 11 com o celular, o menininho também com os olhinhos regalados, porque nós descobrimos isso ontem à noite. Ele estava jogando com jogos online, vai entrar na turma. Até que, ao mesmo tempo que eles jogam jogos online, eles conversam. E aqui estão os áudios das conversas que a gente queria que a senhora ouvisse. 2 pessoas que conversaram, um devia estar fora da cadeia, mas o outro estava dentro da cadeia pelas imagens. E um deles falava assim, ô, mano, preocupa não, mano, aqui, mano, eu não posso jogar com você agora à tarde não, mano, porque eu vou buscar trampo. E eu virei para ele e falei assim, meu bem, você sabe o que significa buscar trampo? Não, Tifiló, não sabia mesmo, não. Não, você tem noção que é? Não. Ele foi buscar droga, meu bem. E ele falou, e aqui, mano, preocupa não que eu vou buscar para você, vou te dar de presente algo caríssimo da Apple. E ele falava, não, mas você não entende, assim ele dava especificação. E ele falou, e falava com alguém, aqui ele acha que a gente não entende, imagina, nós conhecemos tudo. Mas ele falava, é muito caro, não compra não. Aí ele ria do outro lado e falava assim, imagina, ele está preocupado com dinheiro. Presta atenção, mandou uma imagem, mandou uma mesa, ele postou uma mesa maior que a minha de consultório, com dinheiro em série amontoada. E ele parou em volta da mesa, pegou o órgão genital em ereção e apontou para a tela. A hora que eu vi aquilo, eu falei com o menino, ô meu bem, você deu o telefone da sua casa para alguém? Você contou aonde você mora? Não, tia Filó. Contou a profissão da mamãe? Não. Profissão do papai? Não. A mãe falou, doutora Filó, a gente não conseguiu dormir, porque a gente sabe que é um traficante. E aí o colega do lado, o colega da companheira da conversa, eu falei, esse moço só pode estar preso, não tem condição, o Estado que está isso aqui. Julgando com um menino. Da família de vocês podem ter certeza. Aí a mãe falou, doutor, o que nós fazemos? Eu falei, como é que é esse celular desse menino? É chip pré-pago. Ah, ficou fácil, me dá o chip. Quebrei o chip, lixo. Igual a gente compra outro chip e toma conta do que está assistindo. Então, a gente fala, não, está ali julgando um joguinho. Está julgando um joguinho. Mas, por favor, vamos vigiar, né? Porque não está fácil. E eles, foi o que eu falei com eles, essa geração, eles não têm noção do que é o mal. O mal real, o mal. Eles não conhecem o que é o mal. Mas está aí, né? Está aí,
atrás dos meninos, né? Então, essas regras, gente, são critérios de saúde pública. Isso não é critério educacional, né? Essa questão dos horários, né? Então, a Academia Americana de Pediatria continua discutindo as mesmas coisas, que, para um bom desenvolvimento da personalidade, a criança precisa de relações interpessoais com o principal cuidador dela. O tempo passado no mundo virtual vai ser sempre um tempo que eu vou retirar da criança esse tempo da relação com a mãe, com o pai ou com o cuidador. A tela converte-se num obstáculo à criação do laço afetivo. Então, a questão do uso das novas tecnologias por parte das crianças, eu não posso reduzir isso a isso é bom ou isso é mal. É muito mais do que isso, né? A gente tem que compreender que quando uma criança está diante de uma tela, ela está deixando de fazer uma série de atividades, algumas das quais podem ser necessárias para o seu bom desenvolvimento e pode lhe oferecer muito mais lá na frente como pessoa, né? Como é que nós estamos formando esses meninos, né? Não se pode reduzir a questão tecnológica a não causar demasiado prejuízo. Eu tenho que me questionar, o que a criança está ganhando com essa troca? As crianças precisam de realidade, de educação humana. As crianças pequenas aprendem com interações humanas, não com telas. Necessita que o olhar dos seus pais e dos professores faça a calibragem da realidade. Numa sala de aula, uma luz queima, entra alguém com uma escada, sobe e vai trocar a lâmpada. Na hora que ele está trocando alguma coisa, cai e quebra e ele fala um palavrão. O que a criança faz? Olha para quem? Olha para o professor. De acordo com como o professor reagir, é a realidade para ela reagir. E é assim, né? A criança, quando eu estou conversando com a mãe, fica olhando para a mãe. Se a mãe desespera, ele fala, então estou gravíssimo, né? Que minha mãe está desesperada, a situação é grave. Se a mãe fala, não, meu filho, está tranquilo, está tranquilo. Quem faz a calibragem para o menino da realidade são vocês. Então, esse papel ninguém tira. O principal cuidador da criança é o intermediário entre a realidade e ela. E isso é que vai dar sentido à aprendizagem. Uma tela não pode assumir esse papel porque não faz a calibragem da informação à criança. A criança recebe tal como é a tela, sem filtro. O que a tela mandar, ela absorve. Não tem ninguém para criticar com ela. Isso é tão interessante que aquela regra que a gente gostaria que os meninos de 2 anos, né, acima de 2 anos, ficassem menos tempo com o celular. Isso pode ser com 3 ou com 4, porque olha que esse estudo foi feito ao longo de 10 anos, estabelecendo uma relação entre o consumo de televisão por crianças entre 2 anos e meio a 4 anos e meio. O que isso mostrou? Diminuição na motivação de escola, diminuição nos resultados de matemática, aumento das vítimas de assédio escolar, aumento de obesidade, né? Porque a turma fica paradinha, vai engordar, né? Outro estudo fez a relação entre o consumo de televisão por criança de 5 anos e com problema de atenção e concentração aos 11 anos. Esses estudos indicam que os efeitos da TV não são apenas prejudiciais em crianças abaixo dos 2 anos, mas isso, olha que gravidade, isso pode perdurar no tempo. Então, a gente fala, os nativos digitais são uma raça diferente. Olha o conselho que esse Lorde fez ao filho. Há tempo suficiente para tudo ao longo de um dia, se você fizer uma coisa de cada vez. Mas não há tempo suficiente no ano, se você fizer 2 coisas ao mesmo tempo. Por que eu coloquei isso? Porque nós começamos a achar que a multitarefa é algo espetacular. Nossa, fulano dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Isso é uma das grandes promessas do nosso tempo, né? O que os psicólogos e neurocientistas têm dito de forma sistemática nos últimos 15 a 20 anos é que as atividades que exigem processamento de informação, elas não podem ser exercidas simultaneamente nem em paralelo. Porque cada vez é sequencial, porque cada vez que eu volto eu tenho que repensar o que eu estava fazendo. Então não tem jeito. Então a multitarefa, longe dela ser uma promessa, é mais um mito, mais uma crença popular bem implantada na nossa sociedade. E esse mito está sendo alimentado pela crença que os nativos digitais são melhores na multitarefa que os adultos, que é falso. Olha lá o pequeno empresário. Então, o resultado é que as atividades que tentamos fazer ao mesmo tempo vai receber menos atenção, uma vez que temos que recuperar a sequência de ideias que cada pensamento exige, cada vez que desviamos a atenção de uma atividade para outra. O que ele comentou, né? O que
Ele disse que o que a informação consome é óbvio, consome a atenção dos seus destinatários. Portanto, uma abundância de informação cria um empobrecimento da atenção. Quanto à memória de trabalho, uma pessoa não trabalha eficazmente quando a gente a sobrecarrega com a informação. Uma conclusão assustadora dos estudos de multitarefas. Observa, os que praticam as multitarefas, isso é de uma gravidade de assustar. Eles estão apaixonados pela irrelevância. Isso quer dizer, eles não sabem o porquê, nem para que eles fazem o que fazem. O que acontece se a criança ou adolescente perde o sentido da relevância? Ele vai perder a motivação. E aí, se ele perdeu a motivação, a coisa fica difícil. Porque um dos argumentos para o uso das novas tecnologias na infância, que a motivação é a motivação para a aprendizagem que ela vai produzir na criança. E algumas pessoas pensam que a criança vai se motivar à base de estímulo externo. Se você fizer isso, eu te dou aquilo. Se você comer, eu te dou um brinquedo, né? Mas isso não é sustentável no tempo, porque no momento que você retira o fator externo da motivação, a criança vai oscilar entre o estado de ficar aborrecido e de ansiedade e vai ficar desmotivado. Esse tipo de motivação vai criar uma dependência e uma apatia, que a criança não desperta ali um desejo interno, né, à margem dessas recompensas imediatas. Numa sociedade em que as pessoas se movem por motivação externa, como é que vai ser gerado isso? Como é que eu vou gerar isso nesses meninos? Eles serão assim. Tudo vai ter um preço e tem um componente econômico. Não tem nada gratuito. Quando eu dou uma amostra grátis no consultório, uma criança falou comigo, tia Filó, mas você não pode dar de graça porque você vai ficar pobrinha. É o que nós estamos aprendendo em casa. Então, não tem nada gratuito. O ato de dar rege por uma lei de mínimos. Então é assim, em vez de compaixão, eu tenho tolerância. Em vez de generosidade, eu tenho cumprimento. Em vez de agir com consciência, eu faço por conveniência. A ética reduz o que é legal. A cordialidade é entendida como bajulação. E se eu encontro alguém e vou perguntar, tudo bem, eu espero que ele responda, tudo bem. Se ele responder, não está bem, você fala, então Deus te ajuda, porque eu estou com pressa e eu não posso parar. Eu não quero que o outro responda o que não está bem. Ele tem que estar ótimo, porque eu não tenho tempo. Então, a motivação externa ela é efêmera e de curto prazo. O professor que tenta ensinar sem inspirar no aluno o desejo de aprender, está tentando forjar um ferro frio. Não conseguirá absolutamente nada. Mas eu preciso da motivação interna. A alegria de aprender é tão indispensável para o estudo como respirar é para correr. A criança não é apenas uma mera resposta automática aos prêmios ou aos castigos. A motivação interna nasce do desejo de contribuirmos para nós próprios. A criança com a motivação interna, ela é motivada pela curiosidade. Se eu desperto a curiosidade na criança, ela é motivada, o sentido da responsabilidade e a consciência de fazer um trabalho bem feito. Essa motivação faz com que ela seja movida por si mesma. Por que eu quero fazer isso? Independente, né, da recompensa material que eu vou ter ou a recompensa externa associada à tarefa que eu estou fazendo. Mas esse modelo, ainda que constitui uma clara melhoria da motivação externa, ele ainda não é suficiente porque ele não leva em consideração o porquê você faz isso e para que você faz isso, né? De se fazer o que se faz. Porque aí a criança age por si e não necessariamente pelos outros, né? Por que isso vai ser tão importante para frente por causa dos problemas que nós estamos vivendo hoje com os adolescentes? Vocês vão ver. Então eu preciso também da motivação transcendente. Essa motivação ela é construída sobre a base da motivação interna e diz respeito a uma motivação de serviço, de contribuição para com os outros. A criança não só faz as coisas para si mesma, como age a partir do sentido, pensando no para quê e no porquê das suas atuações. Mede as consequências que terão as suas ações nos outros. Isso é de uma seriedade absurda. Eu estou sofrendo com uma menina anoréxica, de 10 anos de idade, porque sempre na sala tem alguém que é o galã. Sempre tem um menino que todas as meninas se encantam. E eu acho que ela tinha um amor oculto. E como ela era uma menina maior, aos 10 anos ela já era uma menina, ela já tinha menstruado, ela era grande.
E as meninas, 10 anos, Luzinha e Bolinha, a turma, né? Uma turma não quer o outro, né? E as meninas estavam todas num canto, na escola, no pátio, e ele passou, ele era o galã, e ele passou e disse a ela que ela era, você é muito gorda. Né? Até hoje nós estamos numa luta louca com o psiquiatra, com tudo. Ela come e faz polichinela, ela come e entra numa esteira. Então, enlouquecedora, porque não pode comer, assim, porque não usa mais nada e tá sequinha e um sofrimento louco, né? Então, eu tenho que saber que cada coisa que eu faço, eu posso machucar alguém, né? A motivação é transcendente porque ela acarreta motivos que vão além da pessoa, como os ideais de verdade, de bondade e de beleza. A beleza é a expressão visível da verdade e da bondade, já nos diz Tomás de Aquino, né, padre? Essas 3 características têm por si só força suficiente porque dão sentido às aprendizagens e as crianças procuram continuamente sentido em tudo que fazem. O trabalho do professor consiste em ajudar a criança a encontrar a beleza que existe na verdade e na bondade, tornando ela amável. Como dizia Platão, o objetivo da educação é ensinar a desejar o desejável. Por exemplo, quando uma criança observa o seu professor, enquanto ele está sendo compreensivo com uma outra criança, ela vê isso como algo belo. Você imagina o que isso traz no coração dessa criança. Transmitir a beleza que há na verdade e na bondade não está ao alcance de todos. Talvez seja isso que distingue o educador excelente de outro. A verdade, a bondade, a beleza dão sentido às ações e dão sentido à educação. E o sentido hoje é um grave problema, né? Quando eu fui chamada há uns 2 anos atrás para falar na faculdade de medicina, onde os pais pagam 8 a 9 mil reais por mês, os estudantes batem para o colega a chave do carro para ver qual carro que o pai deu, moram aqui em apartamento que os pais bancam, cartão de crédito, estavam suicidando porque não havia sentido na vida. Então, onde nós falhamos em não dar isso a eles, né? O segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também, e principalmente em saber por que se vive. As crianças estão sedentas de sentido, precisam dele. É isso que as leva a interessar pelos que a rodeia, a querer aprender. Então, a gente fica pensando que, diante de tudo isso, a gente ainda pensa assim, Filó, mas as novas tecnologias é igual um trem, que a gente não pode deixar o menino perder. Porque isso é promessa de futuro. Os meninos que souberem isso vão ter mais coisa de futuro. Observa o que o pessoal tem estudado, vocês vão assustar. As novas tecnologias sabem que serão obsoletas depois de amanhã. Por isso, não pretendem ser outra coisa que não aquilo que já são. Nossos filhos não podem ficar para trás no âmbito tecnológico. Não podem perder o trem da tecnologia, que isso é o futuro. Têm que adquirir as competências digitais para serem competitivos no mundo de amanhã. No ritmo atual da obsolescência tecnológica, o mais provável é que aconteça o contrário. Terão desperdiçado anos-chave únicos da sua educação, aprendendo a usar tecnologias que seguramente serão obsoletas no momento em que chegarem no mundo do trabalho. Muitos executivos, vocês viram esse trabalho? Vocês viram essa matéria? Dos executivos lá do Vale do Silício? Vocês viram isso? Né? Que eles trabalham só em empresas, só em multinacionais, e eles têm orgulho de mandar os filhos para uma escola de elite que não usa tecnologia em suas aulas, que lá os pais trabalham, tudo isso que vocês estão vendo, Google, Apple, Yahoo, os filhos nunca utilizaram o Google. Escrevem com papel e lápis, seus professores utilizam quadro tradicional, não há um único monitor em toda a escola e a escola desincentiva o seu uso em casa. Qual que é o argumento usado? O computador impede o pensamento crítico, desumaniza a aprendizagem e a interação humana em curto tempo de atenção dos alunos. Observa o que esse pai do departamento executivo do Google falou. Minha filha que está no 5º ano não sabe usar o Google e meu filho que está no 8º ano está começando a aprender. A tecnologia tem um tempo e um lugar. É super fácil. É como aprender a usar pasta de dente. No Google tornamos a tecnologia tão fácil que todos podem usá-la. Não há razão para que as crianças não consigam aprendê-la quando forem maiores. E acrescenta,
A ideia de que um aplicativo ou um iPad pode ensinar meu filho a ler ou escrever, a ler ou ensinar-lhe matemática, é ridícula. Vocês vão ver alguns estudos sobre o uso de computador nas salas de aula, né? Que a gente já tem brigado sobre isso, algumas escolas têm colocado. Não existe prova suficiente que sustenta o suposto benefício dos tablets nas salas de aula. Todos sabemos que a capacidade de ler e escrever é essencial para o êxito acadêmico e que o primeiro passo para aprender a ler passa pelo domínio do reconhecimento das letras. Olha os estudos. Criança de 7 anos aprendendo a ler. Comparar o aprendizado que conseguiram ao escrever à mão ao que conseguiram apenas observando as letras. A conclusão foi que escrever à mão é a chave para a aprendizagem da leitura. Esse estudo confirma outro, que conclui que os movimentos específicos realizados na escrita à mão permitem reconhecer visivelmente melhor as letras do que fazendo no teclado. Fazer anotações, isso outro estudo, num teclado é menos eficaz para o aprendizado do que fazer anotações à mão, mesmo na ausência de fatores de distração e isolando o efeito multitarefa. A compreensão é pior na sequência de uma leitura realizada na tela do que numa leitura em papel. A tecnologia afeta o nosso aprendizado. A ausência de prova científica suficiente sobre o benefício do uso do tablet nas aulas deve levar as escolas a adotar uma atitude de prudência e responsabilidade que consiste concretamente em: devem estar atualizados quanto às tendências mostradas sobre os estudos científicos sobre o tema, deve estar a par das mais recentes estudos científicos sobre os efeitos prejudiciais, fornecer toda a informação aos pais sobre os prós e os contras, para que eles possam decidir livremente se querem que seus filhos participem dessa experiência. Devem dar a oportunidade deles excluírem seus filhos dessa experiência, oferecendo-lhes uma alternativa não digital e nunca aceitar oferta empresarial. Olha a confissão do Steve Jobs, em 1996. Cheguei a pensar que a tecnologia poderia ajudar na educação. Provavelmente incentivei essa crença, sou uma das pessoas que mais equipamento tecnológico ofereceu às escolas em todo o planeta. Mas cheguei à conclusão inevitável de que o problema não é algo que a tecnologia possa solucionar. O que não funciona na educação não se conserta com tecnologia. A quantidade de tecnologia não terá o menor impacto. Os precedentes históricos ensinam-nos que podemos tornar-nos grandes seres humanos sem tecnologia. A experiência também nos diz que podemos converter-nos em seres humanos pouco interessantes por meio da tecnologia. E em outras ocasiões ele disse: se pudesse, trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Como dizia o Ferran, que faz parte da lista da revista Time, das 10 pessoas mais inovadoras do mundo, às vezes inovar é deixar as coisas como estão. E o que a gente estava falando da criança ser criada, né, e construir dentro da realidade a identidade dela pessoal. Vamos observar o que o computador vai fazer com esses meninos para frente. As pessoas aprendem com base na realidade, e as crianças precisam de experiência concreta para compreender o mundo e para compreender ela mesma. O contato com a realidade, a relação com outras as pessoas na escola, na sala de aula, em casa ou na família, vai deixar uma marca e vai aumentar o sentido de identidade que ela tem dela própria. A nossa memória biográfica pessoal desenvolve a partir das experiências interpessoais de sintonia, empatia e compaixão que a gente vive com as pessoas que nos rodeiam. Eu tenho pedido lá no consultório aos pais que voltem a fazer álbum. As pessoas têm esquecido e guardado as fotografias só no computador. E é tão lindo você montar álbum, porque hoje os meninos de perder a identidade não sabem quem é mais família de quem. Então, fazer, meu filho, siga seus parentes do lado do pai, parente do lado da mãe, porque não tem mais laço. Então, olha, é tão agradável uma tarde, ainda mais de chuva, a gente sentar dentro de uma casa, olhar álbum de fotografia e morrer de rir. Da moda do cabelo, da moda das roupas, e contar as histórias e relembrar, porque isso te traz identidade. Te mostra que você tem uma pertença, que você está situado no mundo, tem um contexto. A coisa não está solta.
Né? Nós temos que voltar a ser família, né? Eu tenho ficado tão preocupado com os amontoados, né? Cada um dentro de um quarto com a tela, vai lá, busca comida, entra pro quarto, fecha a porta, ninguém mais conversa junto, né? Porque é essas experiências positivas que vai lançar raiz, vai te dar enraizamento, que mais tarde na vida, quando vier os tornados da vida, a criança vai ter ela tem uma consciência de identidade. E aí ela caminha, né? Com essas experiências, né? Isso é imprescindível que os pais e os professores entendam o sentido verdadeiro do seu papel na educação das crianças, tanto na etapa infantil, como na primária, como na adolescência. Então, independente, né, da etapa do desenvolvimento da criança, aquele que cuida, né, aquele que está com a criança, seja no momento da escola, no momento da casa, o tanto que é importante a gente abraçar, as pessoas esqueceram de abraçar. Não se abraça mais. Tem um livro que fala, você tem que dar 5 abraços por dia para não adoecer. A gente aprendeu. Agora com o coronavírus, o povo não quer nem encostar, né? Tá igual o japonês, né? Aquela luta. Entender as crianças, interpretar a realidade com o olhar, né? Aprender, contar a história real, né? A gente precisa colocar os meninos para dormir contando história. Conta história fictícia, mas conta a história da sua vida. Meu filho, sabe por que você tem essa vida boa hoje? Por causa da caminhada do seu pai e da sua mãe. Que eles falam assim, mãe, compra aquilo para mim, não tem dinheiro, mas tem cartão, passa o cartão. Passa o cartão, mãe. Meu filho, para chegar no cartão, olha o que nós trabalhamos na vida. E as crianças precisam de história de pai e mãe, história dos avós, como é que a coisa foi construída. Amparar esses meninos, redimensionar um problema emocional. Obrigada. Porque às vezes o problema fica grande demais, a criança não tem estrutura, ela pode desorientar. Corrigir defeito, mas com carinho. Ajudar a decifrar como é que ele se sente, como é que você está se sentindo. Eu tive um menino que lançou um negócio na rede. Tá, o grupinho, ele fez um comentário e o grupo se dividiu e a turma isolou. Aí a mãe me ligou, filho, olha o que eu faço? Mando para o psiquiatra? Eu falei, não, minha filha, a gente assenta com o filho. Assenta com ele, vamos redimensionar isso. Vamos ajudar ele a entender o que você fez. Como é que nós vamos decifrar isso? Como é que nós podemos ir atrás? Não pela rede social, pessoalmente. Reúne a turma. É tão importante falar, eu errei, você me desculpa. O quanto é importante aprender a ver isso. Recordar o acontecimento, né? Você lembra aquele dia que nós fizemos isso? Aquele dia como é que você foi capaz de voltar à memória dessas coisas, né? É importante discordar, principalmente do adolescente, né? Porque o adolescente precisa ser desafiado. Eu não sei se vocês viram a questão de uma música que foi lançada há uns meses atrás. Era uma música que tinha ela tinha um batido muito retardado, assim, sabe? Um batido que era óbvio. E a musiquinha, eu fiquei muito assustada quando um pai me mandou e falava, pai, você precisa conhecer... não guardei o nome da figura, o fulano, quando que cuida de mim depois que você dorme? Mãe, você precisa cuidar do fulano. Vocês viram isso? Cuida de mim enquanto você dorme? E aí havia apologia a tudo, inclusive a cocaína. Ele falou que eu vou ter visões incríveis quando meu nariz estiver branquinho. E aí, aquela música, aquele batido retardado, assim, fácil. Aí eu entrei em contato com a presidente da Sociedade Mineira de Pediatria, a doutora Marisa. Falei, Marisa, estou mandando um áudio para você, minha filha. Nós temos que tomar providência. Entre em contato com a Sociedade Brasileira de Pediatria, nós temos que fazer alguma coisa. Entrei em contato com o Casé, que é o promotor que mexe com essas confusões. Falei, nós temos que fazer alguma coisa, tem que ser interditado uma música dessa. E se vocês vissem a letra, apologia à arma, é apavorante. E os meninos com a música. Então tem hora que você tem que falar com eles assim, meu filho, você está escutando isso? Você está entrando nesse site, está escutando isso? Repete para mim essa letra. O que você está entendendo disso que você está repetindo? Presta atenção no que você está ouvindo, meu filho. Presta atenção se você está entrando num site desse. Isso está te trazendo o quê? Né? Então, prestar atenção ou ajudar a identificar os limites, né? Para ajudá-los a superar. Não para diminuí-los, mas para falar, você é capaz de, meu filho. Eu acredito em você. Então, não falar, esse menino, esse aqui não dá certo para isso não. Mas o irmão dele é um espetáculo. Acabou de destruir o menino. Porque o menino vai ser aquilo que você acredita que ele vai ser. Fala, ajude ele. Você não dá conta hoje, dará conta amanhã.
Hoje você ainda não anda de bicicleta sem rodinha, mas daqui uns dias você vai andar. E ajudá-los, né? Quer dizer, isso aqui são tantos atos que nós podemos fazer que a tela do computador não vai fazer. Não vai fazer por ele. O que acontece a uma criança? Olha a gravidade disso. Nós tivemos exemplo ano passado no Brasil, no interior de São Paulo, vocês vão lembrar. O que acontece com uma criança que não tem a oportunidade de viver essas experiências interpessoais, porque o intermediário entre a realidade e ela é uma tela? Olha o psiquiatra falando de novo para nós. Se a criança não teve uma experiência interpessoal que lhe permita, através da sua recordação, tomar consciência da sua própria identidade, ser autêntica consigo mesma, ela vai acabar por tornar seu o comportamento do primeiro personagem da sua série favorita. E vai tomar para si as atitudes dos protagonistas dos videogames violentos favoritos, ou adotará o tom das mensagens do WhatsApp que enche a tela do celular, que trazem sempre consigo nos bolsos. Lembra dos meninos que foram repetir o que o videogame fazia, entrou numa escola e matou alguns? Lembra disso ano passado? Foi uma loucura? Foi interior, acho que de São Paulo. A criança vai procurar satisfazer suas necessidades afetivas e eles se comportam como esses modelos. Eles até vestiram e usaram as mesmas armas e tudo que o pessoal fazia. No videogame, eles entraram dentro da escola fazendo. Foi uma loucura. Então, na verdade, o que essa criança quer? Ela quer conseguir a aprovação do outro. De vez ela quer ser copiada. Ela quer copiar e ser copiada. Esses meninos queriam ser famosos, né? Se vocês não sei se vocês se lembram da estrutura social desses meninos, do desamparo familiar, era uma coisa horrorosa, né? Esse caminho vai afastar essa criança cada vez mais da construção de um sentido de identidade verdadeiramente pessoal, autêntico, né? Quando a criança não tem recordação de experiência interpessoal verdadeira, ela vai ter um déficit de humanidade. E só é humana uma educação que vai proporcionar suficiente oportunidade de experiência interpessoal. Eu, se eu pudesse, na minha vida, eu proibia celular entrar dentro de uma escola. Mas isso sou eu, pediatra. Faz igual na França. Já que o povo gosta de copiar lá de fora, copiasse direito. Porque como é que eu assento no recreio todo mundo, em vez de conversar, de abraçar, de ver o outro, eu mando mensagem para o outro? É muito triste. Tu dia chegou no meu consultório com um tanto de parafernália, estou indo para casa do fulano, levando isso? Cadê a bola? Cadê as outras coisas que a gente tem que levar para casa do colega? Não, a gente assenta e a gente fica julgando. Mas não tem sentido, você fica na sua casa. Está errado, meus queridos. Está errado. Nós estamos tirando a chance deles viverem experiências interpessoais. Aí depois não é capaz de olhar o outro, não é capaz de ver o outro, porque só vê tela. Isso me preocupa profundamente. Os pais falam, Filó, mas eu tenho que comunicar com meu filho se eu vou atrasar ou adiantar. Meu bem, você entregou seu filho numa escola que você confia. Seu filho está lá. Liga para a diretoria e avisa que você está atrasado. Está errado. Ainda você vai ficar comparando. Seu iPhone é só esse? Nossa, já estou no 11. Você está nesse? Nossa, seu pai é pobre demais. Então, os nossos filhos precisam viver a vida ao vivo, gente, ao vivo. E quando eu ensino eles a viver ao vivo, é que eles vão ter condição e estar preparados para entrar no mundo virtual. Eles têm que aprender o que é uma verdadeira amizade, é mais que trocando símbolo, gente. É mais do que manter esses diálogos no Twitter, com número de caracteres limitados, e fala assim, depois a gente se vê e nunca encontra. Vai lá em casa e nunca dá o endereço. Amizade, a gente tem que aprender isso, quanto está faltando amizade na vida de verdade, como com um amigo faz falta. É você ir ao encontro, ficar junto, fala devagar, a gente se entender, escutar a voz, o tom, olhar a expressão, entender e interpretar, ver que o outro não está bem. Quantos meus colegas, meus meninos lá, os residentes, desesperados que um colega suicidou, Filomeno, nunca percebi nada, claro, você não olhou na cara dele. Não está constantemente olhando para o relógio, eu não vou encontrar com outra, senão faltam 5 minutos. Então não vai, então tira o relógio. Não interrompa uma conversa para atender um estranho, não, você está com o seu amigo. Depois você conversa, né? Encontrar um amigo sem ter que ter uma meta específica ou querer alguma coisa em troca, simplesmente pela alegria de poder encontrar com o outro, de poder dar um abraço no outro, de poder chorar com o outro, de contar um segredo para o outro. Né? Quanta coisa a gente divide com alguém que fala coragem, e só bastou isso. Você já saiu de lá já, como se fosse a melhor sessão de terapia do mundo. Né? Tá junto, olhando uma paisagem maravilhosa, não precisa nem falar nada, porque é amigo de verdade, às vezes não precisa nem falar nada, só encontrou. O que vocês conversaram? Nada, mas foi ótimo.
Né? Assim, e isso nós estamos desaprendendo, né? Mas isso hoje é tão raro, né? Não se vive assim por falta de tempo, porque a gente passa todo o nosso tempo livre em frente às telas, né? Mas não é tão lindo quando alguém te pergunta, de verdade, você está bem? Não é pela tela, não é virtualmente, é vitalmente. Realmente alguém que se preocupa com você, não é? Essa é a amizade real para a qual os nossos filhos têm de arranjar um espaço nas suas agendas de pequenos executivos estressados. E na sua estafante vida digital, nas redes sociais, com todos os dispositivos que a gente compra supostamente para que eles não fiquem sem amigos. Nós, na verdade, nós somos seres humanos, gente. E nós precisamos, são de experiências humanas. E um dos problemas mais graves, né? Porque hoje a geração não sabe pensar, ela copia e cola. Então, nós estamos tendo um problema sério no mundo atual. É que a gente acredita que porque a gente estudou, a gente não tem de pensar. E nós achamos que entre conhecer e pensar, a gente às vezes faz opção só por conhecer. Quando eu vou falar sobre conhecer, consiste vou acumulando ideias e informação. O conhecimento permite, quando muito, elaborar a teoria e resolver alguns problemas técnicos. Mas pensar, né? Para pensar você tem que ter valentia, né? Tem um livro que fala assim, pensar é perigoso. Né? Vai permitir distinguir o que é bom, o que é mal. O que é verdadeiro, o que é falso. O que é o belo, o que é o feio. Permite manter um diálogo interior e refletir criticamente sobre as nossas próprias ações. Esse diálogo feito conosco exige silêncio interior. Essa geração não sabe mais silenciar, né? Quer pôr alguém louco, assenta alguém numa cadeira, numa sala vazia e tira o celular da mão dela. Fica louco, porque não sabe pensar, não é? Vai ficar louco. Então, esse diálogo exige silêncio, empatia e sensibilidade, para a gente aprender a se colocar na pele do outro, compreender os desígnios também das pessoas e do mundo que nos rodeia. E às vezes, quando você não quer pensar, navegar pode ser uma alternativa fantástica, né? Não quero pensar, ligo tudo que é digital, além de rádio, televisão, tudo que existe, eu ligo, aí eu não penso, é melhor, né? Ao que nós estamos dando mais peso no nosso sistema educacional e na educação dos nossos filhos em casa? Conhecer ou pensar? Os neuromitos do potencial cognitivo infinito da criança, acesso rápido a todo tipo de informação através do mundo digital e da falsa crença que nossos filhos têm mentes prodigiosas, conduziram-nos ao que poderíamos chamar de obsessão por conhecer na educação. A gente fala, não, meu filho ele navega, ele retweeta, ele preenche quadradinho, ele memoriza, passa bytes. A gente acha que os meninos fazem multitarefa, né? Isso converte os nossos filhos em apaixonados pela irrelevância, e isso paralisa o pensamento profundo. Olha o que Meg fala da geração. Olha que grave isso. É a geração que tem informação, mas não tem contexto. Tem manteiga, mas não tem pão. Tem anseios, mas não tem desejo. Falta pensamento a essa geração, porque eles falta sentido. E é duro ver alguém que não tem desejo. Eu tenho vontade de injetar a vida na artéria. Quando um pai fala, meu filho, você quer ir, meu filho, para Disney ou você quer ir para a neve, meu filho? Às vezes você quer... Tanto faz. Eu falo, vou matar. Como é que tanto faz, meu filho? Tem que ter um desejo. Tem que pulsar. Fala, não, vamos pular, não vamos para a neve. Que vá para a neve. Mas tem que ter paixão, tem que ter um desejo. Não ter desejo por nada. Eu vou ficar trancado no quarto, põe um moletom, põe um fone, fico trancado com as telas e não vai ninguém na minha casa, diz a mãe. Fica fechado, doutora. Misericórdia, está faltando vida. A educação das pessoas não consiste em saber muito ou ter acesso a muita informação, mas sim em terem sido expostas a acontecimentos que as comprometem como humanos e por isso vai transformá-los. A motivação externa, que é consequência do uso passivo das novas tecnologias, contribui para a transformação dos jovens em pessoas conformistas que não querem se destacar na multidão. Para um conformista, a atividade de pensar é perigosa, porque pode obrigá-lo a ter que se destacar da multidão e ele não quer. Pensar é avaliar a realidade, refletir criticamente, ter capacidade de introspecção, capacidade de empatia, criatividade, sensibilidade para o que é belo. E isso implica um processo inevitável de procura do sentido, que é a verdadeira motivação das pessoas. Tudo isso deveria ser próprio de uma verdadeira educação humanista.
O resultado de dar mais importância a conhecer do que a pensar é que temos crianças, tecnicamente ou não, cada vez mais preparadas, mas cada vez menos capazes de se ajustarem à realidade e de se motivarem por um objetivo pensado, ponderado e assumido como algo pessoal. Isso é mais grave, porque não tem jeito. Estou apavorado com os meninos saindo do 6º ano de medicina. Não só conhecimento, mas não tem mais condição, preparado para cada vez menos. De alguma forma, nós a levamos a colocar um fim ao diálogo com as suas próprias consciências. Nós enchemos esses meninos de dados que não deixam espaço ao diálogo que qualquer pessoa tem que ter com a sua alma. Mais à frente, nas suas vidas, essas crianças serão terreno fértil para todo tipo de manipulação ideológica. Esse é meu desespero quando eu penso que eu recebo uma criança na mão, não é? A banalização do mal, isso é consequência do déficit de pensamento. Hoje o povo vê um acidente, fotografa e não ajuda. E põe na rede social. Isso ficou normal. Né? Nós vivemos uma sociedade da normose. A dor do outro não me incomoda, a dor é sua. Isso pode suscitar situações monstruosas, realizadas por cidadãos, pais de família e funcionários aparentemente exemplares e virtuosos, pessoas a quem lhes falta a capacidade de julgar e pensar nas consequências das suas ações, porque não dedicaram tempo suficiente à atividade de pensar. Então, como é que a melhor preparação para o uso das novas tecnologias é o mundo real? Então, se eu puder reduzir o máximo a multitarefa tecnológica, que pode tornar meu filho apaixonado pela irrelevância. Reduzir os estímulos externos que exigem continuamente atenção. Fala, você ganha, se fizer, você ganha, e apaga a sensibilidade e substitui a sua curiosidade natural. Ajudá-los a desenvolver a força de vontade, né? Força de vontade, a vontade muda a história, né? Adianta a gratificação. Ajudá-los a ter um locus de controle interno. Dá sentido à sua aprendizagem, dando mais importância às motivações transcendentes e internas do que às externas. Dá oportunidade de relação interpessoal que consolida a sua vinculação segura e o seu sentido de identidade. Dar-lhes alternativa de beleza para que eventualmente consigam reconhecer o bom e o verdadeiro. Todas essas atividades implicam que a criança será capaz de pensar por si própria. Sócrates dizia que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Pensar é uma atividade própria da pessoa humana. Os objetivos da educação consistem em procurar a perfeição de que a nossa natureza é capaz. E pensar faz parte disso. A empatia perdida. Nós estamos vivendo um mundo, né, que perdeu a humanidade. Né? Nós estamos vivendo um déficit de humanidade. A gente vê isso dentro da medicina. Né? Quanto que hoje as pessoas queixam que você vai a um médico e ele não te olha. Ele fica na tela do computador anotando as coisas, mas não olha o seu olhar. E eu falo com os residentes, enquanto vocês não aprenderem a ouvir com o coração, vocês não conseguirão fazer um diagnóstico. Porque a gente não escuta, não é com o ouvido, mas é aquilo que o doente não te falou. Você tem que aprender a olhar. Que existe alguma coisa que está nele, né? E olha o que o Einstein disse há muitos anos atrás. Tenho medo do dia em que a tecnologia ultrapasse a nossa humanidade. O mundo terá uma geração de idiotas. Olha o que o estudo... Vocês estão cansados demais? Já estou quase acabando. O estudo realizado na Universidade de Michigan, com 14 mil alunos, concluiu: os jovens de hoje são 40% menos empáticos do que os de 20 a 30 anos atrás. Constatou que a queda drástica aconteceu depois do ano 2000. Os investigadores atribuem a queda da empatia à chegada das redes sociais. E o que a sensibilidade tem a ver com essa empatia, que a gente fala que isso já perdeu, não é? No âmbito das relações interpessoais autênticas, a sensibilidade é o meio através do qual eu entro em comunhão, em sintonia com a beleza das pessoas que me rodeiam. Permite que eu possa me maravilhar com tudo que é bom e verdadeiro nas pessoas, mas permite-nos sentir, né? Viver a vida na primeira pessoa, nos colocar com facilidade no lugar do outro, sentir com o outro, porque isso é uma luta dentro da medicina. Se coloque no lugar do outro, deite na cama do outro para você poder entender com outro olhar o que o doente precisa. Como é que você poderia melhorar a vida dele porque ele está deitado ali e sofre? Então eu tenho que olhar para cada um, eu falo com vocês dentro de manhã. Nós chegamos cedo nesse CT, às 7 horas da manhã, para olhar para cada um e falar o que eu posso fazer para diminuir o sofrimento hoje, agora. Sentir dor é muito ruim, isso é proibido.
já está lá desconfortável, mas é impossível se eles não conseguem ter essa consciência disso, né? Colocar empatia nesses meninos, né? Que luta que está isso, mas que luta. Na relação com os outros, a compaixão expressa-se, entre outras coisas, através da ternura, né? A ternura que hoje em dia a gente poderia ver nas nossas casas e nas nossas salas de aula. Ternura não é permitir tudo à criança. A gente pode e deve ser firme, mas com ternura. Na educação dos nossos filhos, a ternura ajuda-os a que tenham moderação e que sejam mais empáticos e compassivos para com os outros. Se nossos filhos, ou os nossos alunos, nos veem constantemente irritados, faltando-lhes com respeito, zombando deles, eles perdem a sensibilidade que o respeito pela autoridade lhes infunde naturalmente e vivem acostumados aos gritos e aos insultos. Tem uma historinha de um clientezinho que recebeu um coleguinha na casa e eles estão lá sentadinhos, brincando. De repente ele falou assim, baixinho, aqui, é assim mesmo, aqui é tudo calminho assim, não vai acontecer nada não. Porque de vez em quando acontecia briga, voava panela, voava alguma coisa. Aqui é calminho assim mesmo, vai acontecer nada não. Mais tarde isso vai facilitar, porque eu estou ensinando para os meninos, eu sou sempre de mau humor. Se tudo que eu vou fazer eu grito, o que eu estou ensinando para o menino? Tudo na sua vida você grita. Então, mais tarde, ele vai ter relação descontrolada e desproporcionada durante uma situação que vai contrariá-lo. E não terão a delicadeza para pegar no ar o conselho de uma pessoa bem-intencionada, nem para escutar as delicadas sugestões de um professor ou para intuir as tristezas de um amigo. Nem todos os olhares, né, gente, nos despem, né? Porque tem gente que olha para a gente e deixa nu. Tem olhar que nos constrange, né? Mas tem olhar que nos abriga e nos cobre. Tem olhar que nos abraça, né? Tem olhar nos quais são olhos que a gente pode se refugiar quando o mundo é demasiado hostil. Tem pessoas que você precisa encontrar quando você tem uma situação difícil. Apenas por um olhar. Apenas. Portanto, se os nossos olhares são refúgios para as crianças, nos momentos difíceis da infância, e vocês observam que no momento difícil a criança procura alguém que ela pode pegar um colo, pode olhar, né? Então é provável que esse olhar vai ser uma referência para elas na adolescência. Os nossos olhares serão refúgio para os nossos filhos, na medida em que a gente for compassivo e ternos para com eles. A sensibilidade vai levar à empatia, e a empatia vai nos fazer ser mais humanos e mais sensíveis. A sensibilidade vai nos permitir distinguir entre o que é essencial e o que não é. Tem tanta coisa irrelevante, tanta coisa que a gente está usando e que não é essencial. Para a gente aprender a ser especialista em humanidade. A insensibilidade acaba sempre na frivolidade e, ultimamente, na banalização do mal. Impede que a gente esteja em sintonia com o bem, com a verdade e com a beleza. Vocês acham que dentro da medicina a gente precisava de ter aula da atitude nossa de profissional de saúde diante da dor do outro? Diante do sofrimento do outro? Essa é a razão de ser do médico, razão de ser da enfermagem. E hoje a gente tem que dar aula para os residentes, dar aula para os... Qual é a nossa atitude diante daquele que sofre? Precisava disso não, porque eu acho que isso fazia parte do caráter. Então, vamos concluir algumas coisas, eu estou acabando. A sensibilidade do principal cuidador foi considerado pelos estudos como o melhor indicador para prever o bom desenvolvimento de uma criança. Olha aí a responsabilidade de vocês pais, né? Os principais cuidadores dos filhos são, por natureza, seus pais. São eles que conhecem melhor seus filhos, e são eles que estão em melhor posição para saber quando que eles têm maturidade suficiente para usar as novas tecnologias, quando sabem o que estão ou não à procura, por que e para que você está fazendo isso, onde e como encontrar o que procuram, porque eles já foram trabalhados, não é? Os pais é que sabem quando seus filhos têm domínio sobre si próprios para poder realizar uma busca de informação com riscos mínimos. Nem o Estado, nem a escola, nem os vizinhos, nem o operador de telecomunicações, nem as estatísticas, nem sequer a própria criança pode interferir nessas decisões que, em última análise, são tomadas para o bem delas e pelos pais. Mas estamos numa sociedade em que uma afirmação simples assim, os pais são os principais educadores de seus filhos, é constantemente posta em questão
Desde o primeiro dia que você chegou da maternidade com seu filho, olha as coisas que você ouviu. E aí, você chegou da maternidade desorientado e o pessoal começou a te dar conselho que você não pediu. Vê se você se encaixa em alguma dessas coisas. E falou assim, não pegue esse menino no colo, porque senão ele vai ficar viciado. Não lhe dê mais que 10 minutos de peito, porque ele não fica mal acostumado. Não lhe dê chupeta, que o dente vai crescer torto. E vem mais. E essa é a primeira baixa dose de estima parental que as mães recebem e os pais logo depois do parto. A segunda dose vai chegar sob a forma de profecia do fracasso. Vamos falar assim, a menina não pode comer guloseima, mas, enfim, logo você vai ter que dar, porque você não vai poder fazer nada para impedir. Se você tiver educado bem até os 2 anos, ela não vai gostar pouco de açúcar. É assim, todo mundo tem ou todo mundo faz. Então você vai ter que comprar, porque com certeza ele vai acabar te pedindo. Vai ficar com ele, você não vai poder dizer que ele não vai ficar com a tela ou que ele gostaria. Com 6 anos, eu estou dominando a rede social, não tem alternativa nenhuma senão educar no seu uso. Isso que os coitados dos pais escutam o dia inteirinho na cabeça deles. Então, a terceira dose de baixa estima chega depois de seguir esses conselhos, quando a gente diz a nós próprios, não há nada a fazer, é uma batalha perdida. Essa imagem desse homem sentado aqui foi a imagem que mais me marcou nos últimos anos no consultório. Porque mãe, já depois que vira mãe, que engravida, que tem neném, a gente chora até por uma propaganda de margarina, supermercado foi inaugurado, as mães choram, tudo a gente chora. Qualquer coisa, emoção, chora, né? Mas homem chorar e pai chorar é raro demais. E lá no consultório eu recebi muitos pais desesperados desse jeito. De falar, não há nada mais para fazer, é uma batalha perdida, doutora. Pais que não eram meus clientes e que foram lá por desespero com a tecnologia. E porque a grande maioria dos filhos estava entrando em situações delicadíssimas, porque às vezes entrava em chats e soltava uma frase, os pedófilos estão soltos. Pega a fala da criança, fala, você é uma menina inteligente, então, se eu convivo com a Lourdinha e a Gracinha, somos as melhores amigas, de repente elas falam comigo, a gente não quer mais conviver com você, e eu fico isolada na escola, eu chego em casa ou no celular, na escola, entro numa rede social, lanço uma coisa, alguém me pega e me lança, fala, nossa, como você é inteligente. Se nesse grupo eu não sou aceita, eu volto de novo lá e falo, vamos ver se mandou a mensagem. Vamos ver se mandou a mensagem, de repente eu estou refém daquela pessoa que me fisgou. E quantas famílias nessa cena desesperada, né? Então, às vezes, os pais escutam isso e eu escutei isso demais, né? Afinal de contas, as mensagens que vão chegando por trás de todos esses conselhos, né, que vocês não pediram, e essas profecias do fracasso, o que vai chegando para vocês é que vocês, pais, são os incompetentes e que o melhor seria nem sequer tentar. Então, assim, vocês não têm de sofrer a humilhação do fracasso anunciado. O resultado dessas mensagens é que alguns pais abdicam de educar, outros delegam a terceiros, pensando que vai fazê-lo melhor do que eles, e outros educam com medo, angústia, frustração ou, logicamente, com a autoestima baixa. A gente tem que recuperar esse sentido de competência e autoestima que nos foram roubados pelos neuromitos, pelas estatísticas e pelos livros educacionais de autoajuda que alegam poder solucionar tudo à base de pautas e de receitas perfeitas. Temos que recuperar esse locus de controle interno. Quem decidiu que não seríamos nós próprios que definiríamos o que nos rodeia? Quem disse que as batalhas estão perdidas? As decisões educacionais dos filhos não serão tomadas pelos outros, os pais é que têm que tomá-las. No entanto, para tomar as suas decisões, os pais têm que ter informação verdadeira e completa, porque apesar de estarmos na era da informação, nunca sofremos tanta desinformação. Por que razão os dados dos estudos não chegam à rua? Olha que coisa grave, isso em 2006, olha esse artigo, né? Que saiu nessa Associação Americana de Medicina, você revista, é um peso, né? As mídias, um tema de saúde pública, né? Foi assinado pelo maior especialista no efeito tela, que questionava. Por que razão uma coisa que é amplamente reconhecida como uma influência e um potencial perigo originou tão pouca ação efetiva? Não há dúvida de que houve uma falta de vontade política para enfrentar o poderoso e influente setor das mídias. O consumo de telas deve ser reconhecido como importante tema de saúde pública.
Olha o que esse psiquiatra alemão falou, né? A mesma opinião. Em face de todas as repercussões negativas dos meios digitais na mente e no corpo dos jovens, repercussões demonstradas múltiplas vezes pela ciência, temos de nos questionar sobre o porquê de ninguém se queixar ou do porquê de ninguém se dignar ou irritar. Por que razão não acontece nada? As crianças não têm voz nem voto nas eleições. Razão pela qual se fala sempre muito, mas não se faz absolutamente nada pelas crianças. Aliás, as crianças são ótimas para sensibilizar a sociedade, para levar dinheiro para o hospital que não é usado para elas. Os políticos refletem sobre o que é bom para os bancos e para a economia, para a classe média ou para aqueles que pagam seus impostos. Mas, no fundo, para eles, é indiferente o que as crianças precisam. Isso é uma verdade de chorar. Os especialistas acadêmicos provenientes do campo da neuropediatria, que estudam em primeira mão o efeito da tela, são claros quanto aos potenciais efeitos adversos em crianças e jovens. Na palestra dirigida ao Parlamento Europeu em 2010, o Sigma fez um resumo de centenas de estudos que demonstram os efeitos negativos das telas nas crianças e concluiu sua apresentação dizendo: não há nada a perder se as crianças reduzirem o tempo de tela, mas potencialmente corremos o risco de perder muito se as deixarmos ver tanto como fazer agora. Se ignorarmos o volume crescente de provas científicas que relacionam o tempo de exposição às telas com uma série de implicações para a saúde das crianças, poderemos eventualmente ser responsáveis pelo maior escândalo de saúde do nosso tempo. Na realidade, nós devemos educar os nossos filhos na realidade da beleza. Tomás de Aquino dizia: a beleza em todas as coisas, em algumas coisas a mais e outras a menos. Na curiosidade e na sensibilidade que lhes permita reconhecer a beleza e a ausência da beleza no mundo real, para que eventualmente elas possam fazer isso também no mundo virtual. Aquilo que as crianças não experimentaram, elas não têm visão crítica para abrir uma tela. Se os nossos filhos têm de iniciar na realidade, a partir da realidade, não é a partir da sombra. Devem ser educados numa série de virtudes no mundo real. Nessa altura e apenas nessa altura estarão preparados para dar passeios pela caverna das sombras, porque elas vão entrar em tudo que não devia. Porque já saberão que as sombras são apenas sombras, que a luz é necessária, por muito que custe regressar à luz, e que para não ficarmos presos na sombra, o que há a fazer é incidir luz, beleza e realidade sobre ela. Nós temos que lembrar que nós somos todos humanos. Os nativos digitais também. A capacidade cognitiva é limitada. As crianças não são oniscientes e nunca o serão. Com ou sem smartphone no bolso, eles não têm superpoderes e nunca os terão, por mais nativos digitais que sejam. A atenção não pode se dividir e não pode realizar em paralelo várias atividades que exigem pensamento. A liberdade não é gerar um leque infinito de possibilidades com as quais uma pessoa nunca se compromete. As crianças precisam de relações interpessoais tanto para desenvolver um sentido de identidade como a sua aprendizagem. Precisam de contato com a beleza através da sensibilidade. Precisam de amizade, precisam de empatia, de compaixão, de espírito atento, de agir por sentido a partir de dentro. Em suma, precisa de realidade, de muita realidade. Eu gostaria de dizer a vocês pais, né? E essa escola que eu amo, né? Estou sempre aí. Que ninguém tira de vocês a capacidade de criar. Igual vocês são para os filhos, ninguém é. A maior tarefa que alguém recebe na vida é criar um filho. Não existe. Eu acho uma tarefa mais bela, mais nobre, mais difícil do que criar. Do que homem e mulher eu desejo deixar aqui. E a escola tem um papel primordial, porque a escola faz essa continuidade com vocês. Então, por mais difícil que seja tudo isso, está na mão de vocês. Quem faz a mudança na história são vocês pais. São vocês que estão à frente de tudo isso e podem lutar por fazer coisas melhores, né? Então, por mais difícil que seja, não desanime. A gente junta força, não é? A gente senta, reúne, discute, chora junto, ri junto. Mas nosso objetivo
é tomar a decisão melhor para cada uma dessas crianças. Porque tudo que, na verdade, a gente quer é morrer de orgulho deles, não é? Tudo que eu desejo, eu falo com eles, é ver vocês aos 90 anos, esse é meu desafio. Não vou vê-los daqui, né? Mas com dente, com cabelo, com osso, tudo lindo. Por isso a gente briga tanto para comer bem. Mas eu não posso brigar só pela saúde física de vocês, mas eu quero vocês, ser humano inteiro, por quem eu vou morrer de orgulho e falar, tive um dedo de participação nisso, né? Então, que vocês, obrigado pelo tempo que vocês permitiram ficar, que vocês renovem a coragem, porque eu acho que quando a missão é difícil, a gente recebe essa missão, por mais difícil que seja, a gente não está sozinho. Deus que entregou isso a cada um de vocês, disse que estaria com vocês todos os dias. Não disse que estaria sozinho, não vai ser fácil, mas Ele não nos abandona e nos dá sempre, né, a coragem de tomar a decisão certa. Que vocês confiem naquilo que o coração de vocês indica. Essa intuição, quem tem é vocês. Só vocês olham e sabem o que é melhor. Então, que eu agradeço pela oportunidade, estou aqui à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa. Meu muito obrigado mais uma vez.